Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nessa videoaula veremos como ativar o NAT no Windows Server 2008 R2 para que você possa compartilhar a internet através do seu servidor para a sua rede interna. Tá? Então vamos lá. Serviço de NAT no Windows Server 2008 R2. O NAT, como você que já conhece um pouco de redes deve saber, é o Network Address Translation, tradução de endereços de rede. É uma tecnologia que permite fornecer acesso à rede externa, à internet, para os computadores da rede interna, da sua rede local, tá? Sem que haja necessidade de atribuir endereços públicos aos hosts dessa rede. Então, eu não preciso ter um endereço público para cada máquina da rede interna. Eu só vou ter um endereço público conectado ao meu servidor, e meu servidor ele vai compartilhar esse endereço público com os meus hosts da rede interna, e todo mundo vai conseguir acessar a internet. Portanto, o meu servidor ele vai agir como se fosse um pequeno roteador. Tá? Para isso, eu instalo nele o serviço de NAT. Tá legal? Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é bem simples. Eu vou utilizar o meu servidor para compartilhar a internet com outras máquinas na rede interna. Tá? Rede interna usando IP, IP de rede local, tá? IP privado, e o meu servidor acessando a internet, compartilhando, portanto, para uma máquina de testes. Então, o que a gente vai fazer é mais ou menos isso aqui. Tá? Eu vou ter uma workstation, uma máquina na rede interna, na minha rede local. Na minha rede local. Tá? O IP dessa máquina na rede local é 192.168.100.2. Tá? Eu vou ter a internet, claro, conectada. E eu vou ter meu servidor, onde eu vou instalar essa função de NAT. O servidor ele vai ter duas placas de rede. Olha o segredo do NAT aqui. Duas placas de rede. Uma conectada à rede local, cujo endereço será o 192.168.100.1, e uma conectada à rede externa. Eu coloquei aqui o endereço 201.165.188, um endereço fictício, mas ele vai ter um endereço parecido com esse. Tá? Se você tiver um roteadorzinho na sua rede, por exemplo, um Linksys ou um D-Linkzinho na sua rede, claro, o seu endereço aqui da placa de rede conectada à rede externa vai ser atribuído por esse roteador. Então vai ser um pouco diferente do endereço público. Tá? Mas com certeza vai ser diferente do endereço da rede local interna. Então você vai ter duas placas de rede no servidor. Eu já instalei uma segunda placa de rede no meu servidor e agora eu vou mostrar como é que se faz as configurações. Tá? Bom, primeiramente eu vou até a minha máquina estação de trabalho, vou efetuar o logon nessa máquina, tá aqui, vou abrir o Internet Explorer. Vou tentar navegar na internet. Então vamos entrar em um site qualquer, Google, por exemplo. Veja que ele não abre o Google. Tá? Tentar entrar no site da Boston Treinamentos, bostontreinamentos.com.br. Também não abre. Legal? Então nós não temos internet neste computador. Eu vou abrir o prompt de comandos, vou digitar o comando ipconfig e vejo que o endereço dele é 192.168.100.2 e o gateway padrão aponta para 192.168.100.1, que é o endereço lá do meu servidor, a placa de rede do meu servidor que aponta para a rede local. Tá legal? Muito bom. Vamos ao servidor agora. Aqui está o nosso servidor. Vou abrir a internet, Internet Explorer. Vamos tentar navegar no Google. google.com. Beleza, o servidor entra na internet, porque ele tem as duas placas de rede. Uma está conectada ao meu roteador com a rede externa e outra na rede interna. Tá? E a gente pode ver essas duas placas de rede aqui, usando o velho comando ncpa.cpl para abrir as conexões de rede local. Veja que eu tenho duas conexões de rede. Tá? Essa primeira conexão, eu vou pedir as propriedades dela, usa o IP fixo 192.168.100.1, tá? DNS 192.168.100.1 e o alternativo 100.2, que é o do meu outro servidor. Legal? Veja que eu não tenho gateway padrão, mas eu posso colocar ele próprio. Ele vai ser o próprio gateway padrão, nesse caso é indiferente. Tá? Então essa aqui é a interface que está conectada à rede local. Para facilitar a nossa vida, eu vou renomear essa interface. Então eu clico com o botão direito do mouse e clico em renomear.
vou chamá-la de rede interna. Assim não tem como confundir quando a gente for fazer a configuração do NAT. Tá? Rede interna, está com IP fixo conectada à rede interna. A outra conexão, conexão local 2, vamos ver as propriedades dela. Então, TCP/IP versão 4, veja, está com IP automático, tudo automático. Está obtendo as configurações do meu roteador que vem da internet. Tá? Então, esta placa de rede eu vou renomear também e vou chamá-la de rede externa internet. Ok? Então, rede interna está conectada à rede local, rede externa à internet. Por que eu renomeei? Porque vai ser importante para poder distinguir as duas placas de rede, duas ou mais, se você tiver mais placas no servidor, quando a gente fizer a configuração do NAT, que faremos agora. Então, vou fechar as conexões de rede, posso fechar o Internet Explorer, e agora eu vou abrir o gerenciador de servidores. Então, gerenciador de servidores, resumo de funções. Vamos adicionar uma nova função. Para você poder trabalhar com o NAT no seu servidor, você precisa adicionar uma nova função. Então, adicionar funções. Agora eu vou selecionar a função do servidor. A função que eu quero está aqui em Serviços de Acesso e Diretiva de Rede. Tá? Como você pode ver na descrição, os serviços de acesso e diretiva de rede trabalham com NPS, com HRA, com HCAP, com roteamento e acesso remoto, etc. O que eu quero é isso. São serviços de roteamento e acesso remoto, porque o NAT faz parte desses serviços. Então, vou marcar serviços de acesso e diretiva de rede. Anotem aí, serviços de acesso e diretiva de rede. Tá? E vou avançar. Clico em próximo. Introdução ao serviço de acesso e diretiva de rede. Ele fala aqui do NPS do servidor Radius. Tá? Isso é um assunto mais avançado que a gente vai tratar futuramente. Então, basta clicar em próximo. Agora eu vou selecionar os serviços de função que eu quero implantar. O que eu quero é isso aqui, serviços de roteamento e acesso remoto. Então, eu vou marcar esse item. Veja que ele marca serviço de acesso remoto e roteamento, dois serviços distintos. Eu vou deixar os dois marcados. Futuramente a gente vai precisar do serviço de acesso remoto em uma outra aula, então eu já vou deixar instalado. E o roteamento, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Então, clique em próximo. E agora é só mandar instalar. Então, vamos instalar. Isso aqui é rapidinho. Então, relembrando, o NAT, que a gente precisa para poder compartilhar a internet através do servidor, faz parte dos serviços de roteamento aqui no meu Windows Server. Tá? Clicar em fechar. E você precisa ter duas placas de rede no mínimo para poder fazer esse serviço funcionar. Bom, está instalado. Está aqui serviços de acesso e diretiva de rede. Então agora eu vou fechar o gerenciador de servidores e vou passar a configuração desses serviços. Para isso eu clico em iniciar, ferramentas administrativas, e agora eu tenho aqui o item chamado roteamento e acesso remoto. Roteamento e acesso remoto. Então vou abri-lo. Legal, abri o roteamento e acesso remoto. Tá? Veja o que ele me diz aqui. Use o roteamento e acesso remoto para configurar o seguinte: conexão segura entre redes particulares, VPN, acesso remoto com discagem, NAT, conversão de endereço de rede, que é o que a gente quer, roteamento de rede local e um firewall básico. Tá? O que eu quero é esse serviço aqui hoje, NAT, conversão de endereço de rede. Então, para configurar o NAT, coisa mais simples. Aqui onde está o nome do meu servidor local, perceba que tem uma setinha vermelhinha apontando para baixo. O serviço não está configurado ainda. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou escolher a opção configurar e habilitar roteamento e acesso remoto. Então, basta clicar nesse item, ele abre um assistente. Tá? Então vamos avançar a primeira tela. E na segunda tela da configuração você vai escolher qual serviço que você quer ativar. No momento eu quero ativar conversão de endereços de rede. Permitir que clientes internos se conectem à internet usando o endereço IP público. Um endereço IP público para todos os clientes da rede interna. Então eu vou marcar conversão de endereços de rede, NAT, e clico em avançar. Na próxima tela eu vou escolher
agora a placa de rede, a interface de rede, que se conecta à internet. Então, ele está perguntando para mim, qual a interface que se conecta à internet? Então veja, como eu renomeei as placas anteriormente, de acordo com a função de cada uma, ficou muito fácil determinar qual é qual. Então essa aqui, rede externa internet, é a que se conecta à internet. Ela está com DHCP. Então, deixo selecionado e clico em avançar. E agora é só concluir. Então agora ele vai habilitar o serviço de roteamento e acesso remoto. Com esse serviço, eu consigo utilizar o meu computador como se fosse um pequeno roteador. Tá? Então, para uma rede pequena, uma rede interna, eu posso utilizar a máquina com essa função. Legal, está ativo. Veja que ficou uma setinha verde agora no nome do meu servidor, e se eu expandir, clicando no sinal de mais, eu tenho alguns itens aqui dentro. Vamos expandir o IPv4. IPv4, vou clicar em NAT. Olha o item aqui embaixo. Quando eu clico em NAT, ele mostra que eu tenho a rede interna e a rede externa disponíveis. Tá? E se eu clicar em geral, ele mostra também a rede interna e a rede externa com os seus respectivos IPs e o tráfego de entrada e saída. Legal? Então já está configurado o NAT. Provavelmente já está funcionando. Vamos testar então. Eu fecho aqui a janela de roteamento e acesso remoto. Bom, aqui no servidor nós já tínhamos visto que a internet estava funcionando, porque ele tem uma placa de rede conectada à internet. Tá? Mas eu vou testar de novo só para garantir que ele continue funcionando. www.google.com, por exemplo. Beleza, no servidor a internet funciona. Vamos à máquina cliente agora, que é essa daqui. A máquina cliente, antes de testar, vamos dar uma olhada na configuração de rede dela. Então, ncpa.cpl, vou abrir as propriedades da conexão local, TCP/IP, propriedades, veja como ela está configurada. Ela tem o seu próprio IP, da minha rede local, máscara de subrede, o gateway padrão dela, isso é um segredo, o gateway padrão aponta para a placa de rede do meu servidor, porque meu servidor ele é o roteador do ponto de vista desse computador cliente. Aí o DNS preferencial é aquele servidor também. Legal? Então não esqueçam desse detalhe, porque sem isso aqui você pode não ter sucesso na sua configuração. Então o gateway padrão aponta para o servidor, o DNS também, porque ele é meu servidor DNS da rede interna. Clique em OK, OK, fechar. E agora vamos abrir o Internet Explorer e testar. Você deve se lembrar que no comecinho da aula nós não conseguíamos acessar a internet a partir dessa máquina. Agora eu vou digitar google.com, Enter e pronto. Estamos navegando na internet, mesmo tendo esse IP privado, tá? Por conta do serviço de roteamento lá do meu servidor. Vamos testar um outro site. Boson treinamentos.com.br. Tá lá. Belezinha. Então estamos navegando. Tá? Muitas videoaulas do Windows Server aqui para você. E o serviço está configurado e funcionando com sucesso. Legal? Então, relativamente simples configurar esse serviço. Bom, pessoal, espero que você tenha entendido como proceder para ativar o NAT no servidor, caso seja necessário. Aproveite para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Também acesse nossa página www.bosontreinamentos.com.br e dê um curtir lá na nossa página do Facebook, Boson Treinamentos. Legal? E é isso aí. Nos vemos nas próximas videoaulas. Até mais!